Em palestra durante a convenção da ABAD em Atibaia, o economista e professor Eduardo Janete da Fonseca tratou de política e economia. Sobre isso que eu vou perguntar para ele. Professor, política e economia andam juntas ou estão só nesse momento? Não, política e economia andam juntas e é assim desde que começou o pensamento econômico. A disciplina economia chamava-se economia política. No século XX é que houve uma pretensão de fazer da economia alguma coisa totalmente separada da política, mas não é real. Ainda por cima, no caso brasileiro, num ano eleitoral em que tem tanta coisa em jogo em relação ao futuro do Brasil. Nós precisamos de fazer reformas para que esse alívio da recuperação cíclica, do crescimento que voltou depois de uma longa recessão, não seja interrompido. E essas reformas vão depender do que for o próximo governo. Então a participação nessas eleições que se anunciam é fundamental para que o país encontre de novo a esperança, a confiança no seu futuro, alguma coisa que ficou muito machucada depois do período difícil da recessão e depois de tudo que a Operação Lava Jato mostrou sobre o que se passa nas entranhas do poder no Brasil. O brasileiro é um corajoso, vitorioso. O professor Nelson Barrizelli fala que desde 29 o Brasil não tinha passado uma crise como essa. É a sua opinião também? Foi a pior recessão de que se tem registro estatístico. Foi uma recessão muito severa. Quem sobreviveu é porque é muito forte, porque muitas empresas não aguentaram, mas o pior já passou. Agora é não achar que porque voltamos a ter uma pequena recuperação, os problemas foram resolvidos. Não dá para comemorar, não. Precisamos fazer as reformas para ter sequência. Ano de eleição, em sua palestra, o senhor citou duas polarizações, esquerda e direita. Como é que o senhor vê isso? 14 candidatos ou 15 candidatos? Então, se nós tivermos muitos candidatos, um risco que existe é os candidatos de centro-esquerda, centro-direita, centro, com propostas mais reformistas, ficarem muito dispersos e nenhum deles se tornar competitivo para alcançar o segundo turno. Então aí nós teríamos no segundo turno uma polarização entre a extrema esquerda e a extrema direita, o que vai ser muito preocupante para o Brasil. Eu acho que é fundamental os candidatos de centro conseguirem de alguma maneira coordenar a sua campanha para que consigamos ter no segundo turno um candidato de centro e eventualmente algum outro mais extremista, mas que dê a opção para o eleitorado brasileiro de um caminho reformista. Para finalizar, a Lava Jato é muito aplaudida, mas tem gente que diz que a Lava Jato paralisou a economia do país. O senhor, como professor, como economista, como o senhor vê isso? Discordo dessa afirmação. Não foi a Lava Jato que paralisou a economia do país. O que paralisou a economia do país foi o que a Lava Jato revelou sobre a política brasileira. O que está errado é o que se tornou a política brasileira e não o que a Lava Jato fez, que foi apurar, investigar e mostrar para os brasileiros o que anda acontecendo no Estado brasileiro. É fundamental para o Brasil, eu acho que é o acontecimento mais importante da atualidade na vida pública brasileira. Nós temos que defender esse processo de investigação até o fim, sabendo que ele por si não resolverá, mas ele é a condição necessária para resolver. O Brasil tem jeito? Certamente, eu sou muito confiante, eu tenho uma fé invencível no futuro do Brasil.